Então, oficialmente, um bom dia. Nós vou começar falando um pouquinho para você, vamos fazer o nosso feedback. Esse é o nosso segundo feedback da terceira jornada. Então, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de saber com você, qual o impacto que você acredita que sua atuação como formadora tem no desenvolvimento profissional do seu cursista? Eu acho que tem um impacto bem positivo, porque, de alguma forma, eles conseguem enxergar um suporte pedagógico e metodológico que vai além das reuniões, assim. Eles conseguem ter a segurança de que, se eles têm alguma dificuldade com a ferramenta, se eles têm alguma dificuldade com alguma coisa que não deu certo lá na escola, eles não vão ser julgados quando me questionarem, me perguntarem, me pedirem ajuda, por mais simples que seja na cabeça deles aquela dúvida, aquela dificuldade que eles tiveram. Inclusive, tive semana passada uma situação com uma cursista da terça-feira, a Juceli, que ela estava implementando a sala imersiva virtual e ela fez os QR Codes e eu nem cheguei a saber o que deu de errado, porque ela me mandou uma mensagem falando que os QR Codes não estavam lendo, que os alunos não estavam conseguindo ver as salas, que só estava passando por slide e não sei o quê. Aí eu olhei a mensagem e daí eu falei, mas Jusceli, eles estão com acesso à internet, eles fizeram o login dela, aquele jeito dela, não, tá tudo certo, eu fiz tudo certo e não sei o quê. Daí eu falei, tá bom, então eu vou pedir suporte técnico para o nosso técnico à tarde, era uma segunda-feira, né, tinha papo formativo. E aí depois eu te retorno, então tenha um pouquinho de paciência. Aí ela falou, tá bom, eu vou aguardar. Não deu 5 minutos, ela mandou uma mensagem de novo. Eva, eu já descobri o que aconteceu. Obrigada pelo apoio e não sei o quê. Então, às vezes, é só a segurança de saber se está no caminho certo, se aquilo realmente é para implementar, que às vezes esse suporte eles não têm na escola, não tem por parte do professor pedagogo, né? Porque às vezes o pedagogo não tem todo o conhecimento. Então, a gente vai criando um vínculo tão positivo no Formadores em Ação, que eles se sentem confortáveis de pedir socorro, às vezes, para a gente, e a gente não está lá na escola com eles, não está na sala de aula com eles, mas uma mensagem, uma devolutiva, um feedback positivo, faz com que eles se sintam confiantes de continuar a implementação, de continuar com as práticas, de gostar de alguma forma daquilo que eles estão fazendo, porque os relatos que eu estou tendo nessa jornada, por mais curta que seja, e pelas turmas serem menores também, está sendo muito positivo, porque eles estão mostrando que eles estão gostando do que eles estão fazendo. Então, eu acho que a gente conseguiu, nessa jornada, cativar bastante cursista e que demonstraram interesse em continuar com mídias, assim, como tem vários que continuam com mídias e comigo desde a primeira jornada, quando eu trabalhava com arte. Então, o Formadores, ele permite esse vínculo, né, de proximidade, mesmo que à distância. Então, eu acredito que o impacto é bem positivo. O próprio Formadores, ele tem essa potencialidade de dar suporte e criar vínculos entre os professores, entre os pares, né, que às vezes não acontece na escola, por conta da própria rotina pedagógica. Bacana, isso mesmo, Eve. Como você mencionou, então você tem aí cursistas que te acompanham desde a primeira jornada, né? Então, acho que do ano passado também, quando eu fiz o seu acompanhamento, então, existem cursistas que permaneceram em mídias. Bom, eu assisti a sua reunião na turma A sobre vídeo de um episódio da vida e memes de reação. Então, a reunião veio iniciando aí com uma breve retomada da segunda jornada, então você buscou ali o conteúdo da segunda jornada, estabeleceu uma conexão muito clara com o objetivo dessa nossa terceira jornada, que foram apresentados, assim, de forma concisa para melhor compreensão dos seus cursistas.
A forma com que você conduziu a discussão sobre a sequência dos memes foi bem interessante e foi muito provocativa. Você veio apresentando aí uma atuação bem exemplar e demonstrou um profundo conhecimento sobre o conteúdo, o que chamou a atenção da maioria dos seus cursistas durante a reunião. No acolhimento, você apresentou a proposta de criação de um catálogo de recordações a partir dos memes e veio estimulando a participação ativa daqueles cursistas. Agora, qual relato naquele momento você achou que mais te chamou a atenção sobre a proposta desse catálogo de memes e sobre o uso da ferramenta de edição de imagens durante esta atividade? Eu acho que dessa turma, um relato que sempre chama atenção é o do cursista Miguel. Na verdade, não, Miguel é da K. Dessa turma, é a turma da Juscelin, né? A turma de terça? É. Eu acho que os relatos que eles trazem têm a ver com o que eles estão fazendo lá na escola, porque muitos estão trabalhando com a proposta do próprio caderno da trilha, que é de valorizar o estudante, de criar um vínculo com o estudante, de mostrar a trajetória do estudante. Acho que a Gilce também está fazendo isso. Então, eles entenderam a proposta, entenderam que todas essas atividades poderiam estar na sala imersiva, mas alguns estão fazendo as atividades sem a intencionalidade de montar a sala imersiva, porque não tem espaço na escola ou por conta do tempo, mas não deixaram de desenvolver as práticas. Então, eles estão fazendo essa relação de valorização da história do estudante, de construção daquilo que é a trajetória do estudante na terceira série, na escola, né, na vida escolar do estudante, de forma paralela. E eles mostraram isso nos memes. Fizeram vários memes falando da vida escolar dos estudantes e da vida escolar dos professores. Então, achei bem interessante. E as conexões que eles fizeram depois, né, também, do que dá para fazer com aquela atividade. Qual é a temática que ele pode abordar depois. Então, eles conseguiram compreender que a prática ela não é estática para aquele momento. E eu trago a reflexão do segundo trimestre também para eles entenderem que uma coisa pode estar conectada à outra. Então, se ele não fez no segundo trimestre, por conta do tempo, ele pode fazer agora, juntando com a atividade do terceiro trimestre, e dá super certo o desenvolvimento da proposta. Certo. Bom, no momento do Em Ação, você demonstrou, assim, a plataforma Maze, né, a criação dos catálogos e veio evidenciando o seu domínio das ferramentas digitais, fez o acompanhamento individualizado ali aos seus cursistas, deu atenção a cada cursista, especialmente durante aquele momento de dúvida, você veio demonstrando compromisso e aprendizagem com todos esses cursistas. As etapas foram bem definidas, com momentos da prática que garantiram um aprendizado bem significativo ali. Agora me conta, nesse momento, como ocorreram as salas temáticas? Em qual atividade, assim, do Em Ação, os cursistas, você percebeu que eles enfrentaram uma maior dificuldade? Qual foi o momento de dificuldade deles? O momento de maior dificuldade foi de inserir os memes no catálogo. Porque a Gilce não tinha participado, não tinha feito o meme. Ela tinha assistido a gravação, teve alguma coisa na escola, não conseguiu fazer de forma simultânea. E aí abriu o Canva, não conseguiu finalizar. Aí eles tiveram dificuldade de mandar o link e subir no e-mail, e alguns. Demorou muito tempo. Então, eles não finalizaram, assim, do jeito que eles queriam. E isso, às vezes, traz um desconforto, principalmente para essa turma, porque eu tenho algumas cursistas que são bem perfeccionistas, assim. E aí, no final, elas questionaram, não deu tempo, o tempo foi curto. E eu deixei um tempo bem significativo para o Em Ação, estou deixando cada vez mais, tentando condensar a explicação para deixar um tempo maior para a prática, e ainda assim elas demonstraram dificuldade. Mas, às vezes, eu noto que
a dificuldade está relacionada à internet, que é um pouco mais lenta, aí no sentido, eles têm que abrir um subgrupo, eles ficam no grupo principal, alguns nem saem do grupo principal, e aí abrem uma outra ferramenta e tem que alimentar outra ferramenta. Então, isso acaba sobrecarregando mesmo a internet, a máquina deles, enfim. Outro, eu acho que é um pouco desespero de querer fazer e ter aquele tempo que eles têm que fazer e tem que dar conta. Querem terminar como se tivesse perfeito, e às vezes eles não compreendem que é um momento de vivência, e que depois eles podem terminar, depois eles podem fazer mais vezes, depois eles podem treinar, né, na verdade, o que eles aprenderam. Então, é um pouco disso, assim, é um pouco de querer terminar, eu fiz, eu quero mostrar pronto, aí eles reclamam porque não ficou pronto, mas pelo que eu lembro, todos pelo menos 2 memes conseguiram postar. E aí, quem não tinha o meme pronto, né, eu mandei aqueles que estavam na nota do apresentador, só para eles terem a vivência, mas eu expliquei como que baixava de novo, tive que abrir o Canva para mostrar, não sei se nessa turma, mas teve turma que eu tive que abrir o Canva para mostrar como que baixava em GIF, porque tinha gente que não lembrava, não tinha feito, né, o download, enfim. Então, é um pouco mais, as dificuldades estão relacionadas mais à familiaridade, à internet, e aquela vontade de terminar perfeitamente dentro do tempo estimado. Porque todos eles conseguem dar conta, assim, deu para perceber que eles entenderam, mas os relatos estão relacionados a isso, assim. Bom, sua capacidade de incentivar aí a pesquisa, coordenar a discussão, desenvolver um clima de interação e engajamento da turma, foram qualidades fundamentais para a sua boa reunião, tá? A organização dos materiais, dos recursos didáticos ficou assim impecável, você fez a apresentação, o que mais contribuiu, né? O que acabou contribuindo ainda mais para esse sucesso da reunião. Além disso, seu conhecimento aprofundado pelo conteúdo, pelo ambiente virtual de aprendizagem, foram essenciais durante toda a sua reunião. Agora me conta, como ocorreu a entrega do diário formativo? Na realidade, como está ocorrendo, né? Você tem cursistas que ainda estão na entrega do diário. Tenho 2 cursistas, 2 da quinta-feira. Uma foi a Veronice, né, que ela acabou entregando, mas gerou um certo desconforto. Ela é da turma de terça. Na turma de terça, eles entregaram todos antes do prazo. Aqueles que estão frequentando, eles já foram fazendo durante as reuniões. Eu acho que isso contribui muito com o andamento da jornada, porque é uma turma, na verdade, não é a turma, eu estou com cursistas que eles são muito responsáveis, não estão fazendo formadores pela obrigatoriedade, eles estão fazendo formadores porque eles entendem que o formadores contribui positivamente para a prática pedagógica deles, eles conseguiram entender isso, sabe? E aí eles fazem. Então, eu não estou com grandes dificuldades com as entregas. No relato, eu tenho, no diário da turma A, eu tenho 1, 2, 3 pessoas que não entregaram, que são pessoas que desistiram, que nunca entraram nas reuniões. E tem a Ana Paula, que eu mandei uma mensagem para ela essa semana, perguntando se ela não ia mais frequentar e tal, porque ela tinha faltado, né? Então eu fiz buscativa com ela. E ela falou que estava achando que já tinha sido, já tinha perdido a certificação. E eu falei que não, que ela tinha só 2 dias de falta, 4 faltas. Então, se ela mandar os materiais, ela poderia continuar e se ela conseguisse implementar também. Aí ela falou que ia mandar, até agora não recebi. Então, a Luciana, a Elin e a Fabiana são desistentes, nunca entraram. A Ana Paula, que é uma que era frequente,
é tipo ping-pong, assim, mas sempre estava, às vezes não estava na turma dela, mas estava nas outras turmas repondo aula. E agora, essas últimas semanas, ela não apareceu. Apareceu com você. Daí, por isso que eu mandei mensagem. Nessa terça, ela entrou. Voltou. Voltou. É, Daí, não mandou o material. Aí, ela falou que ia mandar, mas até agora não. Então, eu estou esperando o dela só. Das é, outras, não. Das manda outras, mais está tudo uma certo. mensagenzinha de lembrança, e daí, professora, me encaminha, que ainda Uhum. existe um tempo para isso. Bom, então, em relação à dificuldade da implementação, como é que está a implementação dele? Como está ocorrendo? Você está dando uma olhadinha nos relatos, eles estão aí, muitos você já me passou que eles até já fizeram entrega, né? Uhum. Eu tenho uma que demonstrou ontem dúvida. Aí ela, na verdade, não foi dúvida, ela estava fazendo a HQ, só que como ela não tinha tido a vivência do Formadores ainda, ela já tinha dado início à implementação, ela estava fazendo o manual, a história em quadrinhos. Aí eu falei que agora ela podia fazer o processo inverso, né? Já que eles já criaram, fala para eles que agora eles vão aprender como criar no computador. E aí ela falou que vai fazer isso. Então ela vai adaptar a implementação que já estava ocorrendo e daí depois vai mostrar o comparativo entre a analógica, né, que é a mesma temática, e a feita no Canva. Os outros já estão finalizando, a maioria deles. Eu ressalto bastante a questão do calendário e as datas e as escolhas do que implementar, porque às vezes eles demoram na implementação porque eles não sabem o que escolher para implementar. E aí ficam presos na sala imersiva, não fizeram a sala imersiva, e o que eu vou fazer agora? Então, eu acho importante falar que a HQ, que o meme é uma implementação de 1, 2 aulas no máximo, que eles fazem rapidinho. Então, que dá uma possibilidade de implementação maior, porque eles não ficam presos naquela questão de tempo e espaço na escola, né? O meme e a HQ pode ser feita até no formato de aula invertida, foi o que eu falei para eles ontem. Manda os slides do tutorial no Classroom dos seus estudantes, explica em sala o que você quer, e eles fazem em casa, se você não tem um laboratório de informática disponível. E aí quem não tinha implementado, acho que vai fazer a HQ. Certo, partindo da sua orientação, você acredita que todos os cursistas vão ter um tempo suficiente para estar implementando. Uhum. Agora me conta, por que você optou nesta reunião em especial em não apresentar o compartilhamento das experiências? Então, nessa reunião ali não ocorreu. Por conta daquele tempo que tinha que fazer É que eu não sabia que praticamente todas elas já tinham feito o preenchimento daquele formulário, né? E aí, como foi ressaltado no papo formativo pelo Toki, que tinha que deixar o tempo para eles fazerem o preenchimento, eu olhei a minha gestão de tempo, eram os 20 minutos finais. Aí eu falei para elas que não iria fazer o compartilhamento, porque a gente tinha que dar seguimento a esses preenchimentos. Aí depois que elas falaram que já tinham feito, daí eu acabei não retomando. Poderia, mas na hora não tive esse insight, sabe, de retomar o compartilhamento, assim. E aí eu Certo. parei para fazer os formulários e o Então, diário. ó, pensando assim, que com todas as etapas, né, são bem essenciais, durante a socialização ali, que promove mesmo a criação de um ambiente mais colaborativo, ainda mais acolhedor, então é importante que durante as últimas, antes de iniciar a próxima reunião, você faça rápido uma retomada, tá bom? Bom, eu Tá. gostaria de te apresentar hoje o Looker Studio para a gente dar uma olhadinha na avaliação deles, ó. Eu vou compartilhar aqui com você o feedback dos seus. Opa, pera, só um pouquinho, não é este não. Só um segundinho, deixa eu compartilhar aqui o checklist aqui da avaliação.
Ainda não está compartilhando, né? Está muito lenta a minha internet. Nesse checklist é do Looker Studio, Eve. Então, o que eu vou fazer? Agora foi. Ó, vou selecionar só Artimídias 2. Perfil é do seu cursista. As reuniões, vamos selecionar todas as reuniões. Turno, a sua turma, ela só ocorre no noturno, né? Noturno, a sua turma é A. Deixa eu achar a sua turma aqui. Turma A. Turma K, é isso? K e M? Isso. K e turma M. Então, a gente vai fazer um apanhado geral das 3 turmas. Então, em primeiro momento, a abordagem possibilitou a reflexão sobre minha prática. 91% dos seus cursistas entende que a abordagem, ele possibilita aí a reflexão sobre a sala de aula, sobre a prática dele. 6,6% concordaram parcialmente, nós tivemos ali, tem uma porcentagem mínima, que discordou, que é 1,6%. As discussões foram produtivas e podem contribuir para a melhoria da minha prática. Então, para a sala de aula dos seus cursistas, as discussões que ocorreu durante a sua reunião, 93,4% dos seus cursistas acreditam que sim, que contribuíram bastante. 4,9% concordam parcialmente, e nós temos, novamente, 1% que é aquele cursista que acaba discordando. Tive espaço e me senti seguro para compartilhar minhas ideias, dificuldades e desafios. 93,4% dos seus cursistas, eles veem essa abertura, tá? Eles se sentem seguros em compartilhar. Aí nós temos 4,9% e, novamente, 1,6%. Os materiais do roteiro contribuíram para a minha formação e compreendi os temas que foram os conceitos abordados, então se contribuiu 91,8% houve a compreensão desses conceitos que foram abordados. Então, eu realmente resolvi trazer o Looker Studio hoje, né, para que, eu acho que é importante, porque é um momento, assim, que você conhece, você tem uma devolutiva do seu trabalho. Então, eu acho fundamental para uma reflexão mesmo, como vem sendo, assim, a devolutiva do seu cursista, como está ocorrendo essa devolutiva do cursista. Por isso, eu resolvi trazer, então, hoje ali para o nosso feedback, esse momento para você saber um pouquinho mais sobre o seu cursista, sobre o que ele acha da sua reunião. Descobrir quem que é o do contra, vou ter que descobrir para saber por que não, deve ser professor de matemática. Pode, talvez, não temos ideia. Bom, Eve, então nós vamos aí finalizando o nosso feedback, e para finalizar o nosso feedback, eu deixo uma frase aí para reflexão: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção, que é Paulo Freire. Então, eu estou finalizando aí, me colocando à disposição, tá? Agradecendo você em nome do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, em nome da sede, e sabe que eu estou sempre à disposição quando precisar, aí a gente vai conversando, e eu acredito, assim, para finalizar, nós estamos finalizando esta jornada, né? Estamos na etapa final, então, se você precisar, é só entrar em contato. Eu que agradeço todo o suporte, obrigada.